Paz e graça, paz do Senhor a todos, queridos e amados irmãos. Mais um vídeo para vocês. Quem vos fala aqui é seu irmão em Cristo, irmão João, ou pastor João, fora do sistema religioso, sistema político do governo 666 da besta, ok? Para te esclarecer, eu quero dizer para você que o reino do anticristo, o reino da besta, será um governo político, ok? Será regido por um governo político. Toda a história narrada na Escritura, né, que é o final dos tempos, a volta de Jesus, vai se arrolar essa história num governo político, como foi no tempo antigo pela monarquia. Pela monarquia foi assim no tempo antigo, ok? Queridos, eu quero trazer essa mensagem, sempre trazendo para você o conhecimento, e você vem entender, né, o desenrolar desse tempo do que está acontecendo, que está na Escritura, o qual eu tenho aprendido, ok? Eu aprendi muito e aprendo muito com o Espírito Santo, lendo, e então vem aquela, esclarecimento na minha mente que o Senhor Jesus me ensina, o Espírito Santo me ensina, eu consigo, então, estudando o assunto, vendo, e eu fico vendo aí, os efeitos colaterais do que está acontecendo, ok? E nós vivemos num mundo que há 2000 anos atrás foi dito: o mundo jaz no maligno, ok? E com isso eu quero trazer para vocês a arte da guerra. E segundo os historiadores, a arte da guerra é dividir para conquistar. Quando se fala em dividir para conquistar, é um conceito filosófico, humano, entendeu? E com isso nós observamos então que os homens usam essa tática. Mas se você ir para as Escrituras, você observa que Jesus diz que um reino dividido, ele se destrói por si próprio. Reino dividido não subsiste, não vai avante, ele se destrói, ok? Bom, aí você vai ter que estudar o que é a Escritura. E você observa na Escritura que nós vivemos tempos políticos. Aliás, no tempo passado foi o tempo das monarquias, os reinados. E hoje nós vivemos o tempo da, como se diz, democracia, E com isso nós vemos partidos e vários tipos, dezenas de partidos que nem tem aqui no Brasil, ok? E no mundo todo é assim. E com isso você vê que há uma narrativa de divisão. Eu sou melhor, faço melhor, é assim que faz, é assim. Só que você vê que eles estão fora do contexto bíblico. Então eles estão no contexto da destruição, não colocando a Deus no princípio, não colocando a Deus em primeiro lugar. E com isso vão se destruir. Nesse caso, teríamos que, primeiramente, antes da política, buscar o reino do céu, sua justiça, colocar na mão do Senhor e viver por lei e na lei do Senhor, coisa que os homens não fazem. Os homens não fazem isso. Eles criam leis. E tudo isso está na Escritura, está tudo revelado o que eles estão fazendo. Um reino dividido, dividir para conquistar. E hoje nós vivemos o tempo do fim. É só nós olharmos pelas Escrituras que Jesus ensina, relata o que ia acontecer no final dos tempos. As cartas dos apóstolos, dos profetas, nós vemos o que ia acontecer. É o que está acontecendo hoje, agora, em 2024. Observe que tudo que está na Escritura está acontecendo hoje. Jesus não disse data, dia e nem hora que ele voltaria, mas ele deu pareceres. O Senhor, nosso Deus e Pai, entrega a Jesus, e Jesus passa para nós pareceres. Ele fala como seria a volta dele, como seria o final do mundo, e está na Escritura. Está desde Gênesis e Apocalipse revelado para nós. Início, meio e fim, meus irmãos. Então não tem como sermos enganados. Só tem um porém: aquele que pede a Deus, recebe. Aquele que busca, acha. Aquele que clama a Deus, pede sabedoria, ele dá. Então a palavra diz que Deus oculta aos sábios esse entendimento que eu vou passar para vocês, ou que você tem até aprendido até hoje, oculta aos sábios, e revela a quem? Aos humildes, aos pequenininhos, ok?
Então, essa mensagem é para você. Essa mensagem é para você abrir seus olhos e não temer. Até a palavra diz, não tema os homens que podem matar a carne. E nada pode fazer depois. Antes temer aquele que está nos céus, que após matar a carne, tem o poder de lançar a alma, o espírito no inferno. A esse digo temeis, ao Deus Todo-Poderoso, o nosso Deus Criador, Pai do nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo, ok? Então, meus queridos, o dividir para conquistar está acontecendo desde o Jardim do Éden. Nós observamos isso quando o próprio Satanás, segundo a narrativa, na Escritura, houve guerra no céu. Está lá em Apocalipse, está em Ezequiel, está em Daniel, entendeu? Então, a divisão. Ele trouxe a divisão. Ele começou a divisão no céu, pôs tesoura no céu e trouxe para baixo. Ok? Quando ele chega no Jardim do Éden, o que ele faz? Divisão novamente. Ele coloca as criaturas do Senhor, os filhos de Deus, no caso Adão e Eva, que são nossos pais, coloca, joga. Ele faz a jogada dele, ele mente, e faz divisão. E Adão e Eva caem, no conto da mentira dele e acaba se expondo ao pecado e perdem então o relacionamento com Deus, o Pai Criador. Pecam, ao qual Deus disse para eles não pecarem, eles pecaram. Com isso, meus irmãos, houve a divisão no céu, veio para a terra e ele trouxe novamente a divisão aqui do homem com Deus. E a divisão é nada menos do que dividir para conquistar. Ele dividiu Adão e Eva diante de Deus, fez a divisão, e com isso ele conquistou Adão e Eva e fez pecar e trouxe a dissensão entre Deus e os homens. Não é diferente nos dias de hoje. Nós observamos que nós vivemos aquilo que eu acabei de dizer, que no tempo passado já nos foi revelado de Gênesis e Apocalipse. O que iria acontecer? O que está acontecendo? E nós observamos que nós vivemos hoje o tempo da apostasia. Nós vivemos a apostasia. A palavra diz que chegaria tempos trabalhosos, tempos difíceis, e que chegaria a apostasia. E a apostasia quer dizer, abandonariam a verdade de Deus, abandonariam o Evangelho, com tantas falsas doutrinas, ensinando heresias, doutrinas de demônios. Chegaria ao ponto de proibir o casamento. Estamos chegando nesse tempo. Chegaria o tempo de coisas terríveis sobre a humanidade. Pode comer isso, não pode comer, sabe? Essas coisas que você vê nas religiões. Tanto que dentro do contexto bíblico você observa e vê lá na história do Apocalipse, eu gosto de falar sobre isso, gosto de falar muito sobre isso, das 7 igrejas. Porque muitas das vezes os irmãos são indoutos, incautos, ficam correndo atrás de homens, correm atrás de pastores, correm atrás de coaches, de ensinadores, enfim, dos tais sábios aqui da terra. Não, você tem que ir pela mensagem, pela escritura, ler. Eu não estou dizendo para você não assistir, para você não seguir aquele homem que você acha que é homem de Deus, ou mulher de Deus, mas avalie o que ele ensina, o que ele fala, ok? Você vem do trono de Deus, você vem de Deus, ou você vem de si próprio, com ideologias, com ensinos carnais, como eu disse, que haveria apostasia, e que ensinariam doutrinas de demônios, usando o Evangelho. Satanás, Lúcifer, é um exímio pregador, conhecedor das Escrituras. Veja que Satanás pregou para Jesus. Ele pregou, ele conhece essa Escritura. Tanto que na tentação do Senhor Jesus, ele começa a tentar em vários sentidos, diante da comida, está com fome, transforma a pedra em pães, lança-te daqui de cima que, dá ordem aos seus joelhos para que não tropece que é numa pedra. Pregou para Jesus, ensinou, tudo isso foi me dado, eu dou a quem quiser, se você me prostrar me adorar, te darei tudo os poderes dos homens, tudo isso que está aqui. Então, Satanás pregou para Jesus, relatou a Escritura, disse, ao teu respeito está escrito, e tentando Jesus, para Jesus se lançar, lá do alto do pináculo, que ao teu respeito está escrito, que se quer Deus, deixaria você tropeçar numa pedra. Mas Jesus o venceu com a palavra e disse, também está escrito, Satanás. Olha Jesus também usando a palavra. Ele usou a palavra, ele pregou para Jesus. Agora Jesus prega para Satanás.
Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Deus é Deus de todos nós. Deus é Deus de Satanás. Satanás é uma criatura. Tá? Com poder? Sim. Pode fazer muitas coisas? Pode. Na permissiva vontade de Deus, se Deus permitir, senão não. Ok? Então, meus irmãos, vivendo nesse tempo no fim, o dividir para conquistar, é o que você observa que as pessoas dão crédito a qualquer coisa, a qualquer homem, a qualquer ministério, mas não dá importância a Deus. Como eu disse, lá na Escritura está lá as 7 cartas, as 7 igrejas do Apocalipse. E você vê que Deus claramente não faz exceção de pessoa. Ele não faz exceção de igreja e de pessoas. Entendeu? Mas lá você observa que ele chama a atenção, ele cobra e ele chama as igrejas, ao povo, ao arrependimento. Ele fala: ó, tenho contra você isso, aqui, tal coisa e tal. Deixe disso daí. Volte ao primeiro amor. E ali nós vemos que nas 7 cartas do Apocalipse, as igrejas, a maioria, estão corrompidas. Então você tem que ter uma visão panorâmica diante, né, das coisas deste mundo, espiritualmente dizendo. Você tem que ter uma visão, né, expandir sua visão. Tem que ter visão de águia. De que forma? Humanamente? Não. Pelas Escrituras. O que está escrito devemos obedecer e fazer. Então, meus queridos, essa geração perversa e má caminha para a reta final. Eu até observo muitos pregadores, pastores, homens que eu até tinham um bom apreço, mas eu vejo que distorcem hoje a palavra de Deus, pregando supostamente um avivamento. Onde está o avivamento? Certa vez perguntaram do reino, né? Onde está o reino? Mostra-nos o reino. Jesus disse: o reino está dentro de você, no seu coração. Dentro de você está o reino. Então, esse avivamento que eles estão pregando aí, muitos estão pregando e usam essa tática, e com isso gravam CDs, gravam pendrives, fazem cultos, cobram para pregar, vendem livros, pregando a narrativa de um grande avivamento, onde se pula e fala em mistério, onde a presença de Deus, né, como se diz, manifesta e o parecer é fogo puro e, enfim, pregam essa ideia. Só que na verdade, meus irmãos, esse avivamento ele veio quando Jesus nasceu, né? Quando Jesus nasceu, a palavra diz que nós estávamos mortos em nossos pecados, e Deus então envia seu Filho, Jesus, o qual nos traz a vida, nos tira da morte e nos leva para a vida. Então aí eu acredito que sim, há um avivamento. Então o avivamento já veio, e ele está presente desde quando Jesus nasceu até o final dos tempos. Há esse avivamento, e nesse avivamento haverá o esfriamento espiritual, o qual eu acabei de dizer agora pouco sobre apostasia. São cumprimentos da palavra. Tanto que Jesus, quando ensina o avivamento, ele fala sobre a vinda, a descida do Espírito Santo, que se não subir, o Espírito Santo de Deus não vai mandar, o Consolador, né? Que seriam os dons. Misturam o avivamento com dons espirituais, em falar em línguas, em os dons de curar, né? Porque o próprio Jesus ensinou: estes sinais hão de seguir os que crerem no meu nome. Falarão novas línguas, né? Expulsarão os demônios, porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Isso é do Senhor Jesus. Ele ensinou isso. Os que crerem. Por isso que muitas das vezes você vê muitas curas miraculosas por aí, você vê muitas curas miraculosas por aí de falsos profetas. Porque em si não é o profeta falso que está fazendo a cura, mas o nome de Jesus e a fé daquela pessoa. Por isso que você vê falsos profetas que só pregam o Deus Mamon. Eles oram no nome de Jesus, e Jesus diz: no meu nome. Então Jesus honra o seu nome, e acontece o milagre e a cura, por estar profetizando o nome de Jesus, e as pessoas acreditam no nome de Jesus e falam: então me cura, Jesus, e Jesus cura.
Por isso que cura não salva. Pastor que só prega cura, benefícios, não salva. Não leva à salvação. Ao contrário, muitas das vezes se estruturam em só receber os benefícios, correr atrás das bênçãos e perde a sua salvação. Pessoas que são curadas do câncer, de tantas outras enfermidades, que renascem da morte realmente para ter uma vida com Cristo, acabam morrendo, nascem em Cristo, acabam morrendo sem salvação. Vão curados para o inferno. Vão sem caroço, vão sem o câncer, vão sãs, consciência no sentido da carne, da pele, dos ossos, sãs, mas doentes espiritualmente, vão ao inferno curados porque não receberam a salvação eterna, não receberam o Salvador, Senhor Jesus, mas foram enganadas e só quiseram, no caso, as bênçãos. Como a prostituta busca o dinheiro, como a prostituta busca o bem-estar, assim estes também fazem, sendo enganados. Enganam-se a si mesmos e são enganados. Porque o nosso Deus, o Deus criador dos céus e da terra, quer realmente o reconcílio, quer salvar a sua alma. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira, tão grande, que deu o seu único Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, a salvação. E não bens materiais, e não curas. Essas coisas são legítimas e verdadeiras para um cristão, para o ímpio, para o pecador, para todos. De igual modo, sem ter exceção de pessoa. Deus não faz exceção de pessoa, ok? Escolhe aqui, colar, não. Todos quanto crerem, recebem esses benefícios de uma cura, de uma bênção material. Mas isso não é salvação. A salvação é renúncia de tudo que vivemos de errado. A palavra diz que aquele que quiser vir após a mim, disse o Senhor Jesus, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e segue-me. Sereis perseguido e odiado por causa do meu nome, ok? Mas sede fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida, que é a eternidade, que é por vir, o qual Jesus também garante e diz que quando nós morrermos, seremos enterrados, iremos na espera no paraíso, e na sua volta ele nos ressuscitará, e vai nos dar um corpo agora, não malditos da terra, mas nos dará um corpo glorificado, semelhante ao qual ele tem, semelhante ao dele, igual ao dos anjos, é o que está escrito. Essa promessa ele tem para mim, tem para você, tem para toda a humanidade, mas só vai receber aqueles que confessaram o Senhor Jesus como o único Salvador, obedeceram os seus ensinos e doutrinas que estão na Escritura, que são leis imutáveis, ninguém pode mudar, e viver até o fim. Então quem viver e for fiel até a morte, esse vai receber a graça de Deus. Bem, queridos, dentro desse contexto de pregação, como na parte, eu sou muito mesclado naquilo que ensino, naquilo que eu prego, e eu falei o quê? Daquilo que eu ensino, que nós vivemos o tempo da apostasia, nós vivemos o tempo do, como se diz, do dividir para conquistar. E nós vivemos agora, como eu acabei de falar no início, dessa palavra eu falei, no início dessa palavra eu disse que nós vivemos o quê? O tempo do fim, o tempo da apostasia. E o que você observa hoje no dia dos reinos divididos? Eu observo e conheço pessoas que, quando eu falo sobre o reino terreno, que a nossa pátria, o nosso reino vindouro está no céu. Isso está escrito. Olha só o que diz a Escritura para mim e para você, se é que você se diz ser cristão. A palavra diz, antes, Jesus disse, buscai o reino dos céus e a sua justiça, que as demais coisas vos será acrescentada. Dentro outro versículo diz, buscai as coisas de cima, aonde Cristo está sentado à direita de Deus. Está entendendo? Buscai.
A palavra diz também que a nossa pátria está nos céus. A palavra ensina que você e eu, os filhos de Deus, têm que entender que nós somos forasteiros aqui na terra. Estamos de passagem. Nós fomos criados, nós fomos criados, formados no ventre da nossa mãe, nascemos e hoje estamos aqui para o quê? Você entende isso? Não. Talvez você não entenda, eu também não entendia, mas hoje eu entendo pelo Espírito Santo que nós fomos criados para a glória de Deus. Nós fomos criados para que nós glorificamos o nome dele, intermédio do que? De palavras, testemunho e vivência. Só que as pessoas não entendem isso. Se nós vivemos para o Senhor. Está na Escritura. Se morremos para o Senhor. Qual é a maior alegria? Estar num corpo corruptível como o nosso ou estar num corpo de glória, o qual Jesus promete a todos que vencerem? É claro que é o corpo de glória, o qual Ele nos promete. Com isso, meus irmãos, como diz um ditado popular, não tem comida de graça. Mas de graça Jesus pagou a conta dos seus pecados, que era para você morrer, era para você partir para a eternidade e ser lançado no lago de fogo sujo com os seus pecados. Mas Ele vem e derrama o seu sangue, morre por você, morre pela humanidade e diz: eu derramo o meu sangue, eu dou de mim mesmo e torno tomá-la. Tudo que Jesus passou era para você passar. Você entrou debaixo de maldição por causa de Adão e Eva, nossos pais. E Ele diz que agora Ele vem dar de si mesmo. Então Ele foi morto, espancado, desprezado. Ele foi moído, como disse Isaías em 53. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. Era para você ser moído, era para você ser preso, era para você ser sentenciado à morte e pós a morte ser lançado no lago de fogo, no inferno, importa como você queira pensar. Mas a bondade de Deus, Ele diz, olha, como disse João Batista, quando viu Jesus passando, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele apresenta Jesus e diz, olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu vos batizo com água, mas Ele vos batizará com o Consolador, com o Espírito Santo. Então, meus amados, a palavra revela isso, para nós deixarmos do pecado, das coisas erradas e vermos que realmente andamos, como eu sempre tenho ensinado, nós andamos na reta final agora, meus irmãos. Entenda que o que está na Escritura estamos vivendo hoje. No mundo todo, nós temos aquilo que o profeta profetizou, que a ciência se multiplicaria. Nós estamos com a ciência multiplicada. Viria o abandono do Evangelho. Está havendo o abandono do Evangelho. Apostatariam da fé, estão apostatando da fé. Hoje nós vivemos o tempo do fim, o qual diz que o espírito do anticristo já se manifestou lá no tempo de Jesus. E hoje, com maior intensificação, para que se cumpra a Escritura, ele vai se emergir da terra. O anticristo vai nascer como homem e ele vai impor as leis anti-Deus. É o que nós estamos vivendo. Porque nós vemos que o governo do homem, como eu disse, ele é falso, ele é dividido. Dividir para conquistar. Eles têm vários partidos. Um diz que é assim, outro diz que é assado. Mas ambos partidos, direita e esquerda, ambos a ideologia, estão distantes de Deus. A Bíblia diz que não tem como amar dois senhores. Pode amar um e desprezar o outro. Não tem como amar a Deus e amar o dinheiro, ou amar a mamão. Um conceito satânico, ou amar a Deus. Há de amar a um e desprezar o outro, e vice-versa. Assim a Escritura ensina. Mas os homens da política pregam ideologias do mundo sustentável, da agenda da ONU, da Agenda 2030, pregam mentiras que haverá se eles ganharem haverá uma melhora,
E com isso se introduz dentro das casas de orações satanistas, luciferianos, todo tipo da ramificação satânica, cancerígena, que destrói os homens, está dentro da igreja. Pregando o quê? Pregando o engano, a mentira. Tanto que a palavra diz que o governo do anticristo, que é um governo político, vai pregar isso, vai ensinar isso, vai trazer isso à humanidade. Eles pregam isso, lá está na agenda da ONU. Igualdade, fraternidade. Prega lá as 17 pautas que eles querem fazer para existir um mundo sustentável, pregando isso contra Deus. Enquanto que Deus diz que vai destruir o mundo, que vai mandar os cataclismos, que vai mandar as trombetas do Apocalipse, que vai mandar as 7 pragas, enfim, tudo que você sabe que está na Escritura, eles pregam ao contrário. Não. Quem destrói a terra é os homens, não é Deus. E que forma que os homens destroem a terra? Tendo muita população, o lixo, o petróleo, tudo isso é verdade. Só que são meias verdade que é aplicada pelo sistema do governo meia meia, dizendo vamos fazer isto ou aquilo para que o mundo seja sustentável. Aí já está mentira. E quando Deus manda que se soprem as trombetas, abram-se os selos, mostrando tudo que ele vai fazer, peneirando essa terra, trazendo os cataclismos, eles não reconhecem que isso vem de Deus. Todo este mal que está sobre o mundo, sobre a humanidade, aquecimento global, está na Escritura. Isso vem da parte de Deus. É Deus que manda o anjo fazer, o anjo vem e faz. Meteoros caindo sobre a face da terra, águas amargas, peste, fome, guerra, rumores de guerra, tudo isso está na Escritura e vem na mão de Deus. Até digo e falo a verdade, porque a verdade vos libertará. A palavra diz que Deus que envia essas situações sobre toda a humanidade. É Deus, não é o diabo. Não é os anjos do diabo que estão falando e estão fazendo. Não, é Deus que manda fazer. É Deus que manda o castigo. É Deus que manda toda essa situação de furacões, os cataclismas, os flagelos do Apocalipse. É Deus que mandará, está mandando e mandará muito mais, para que o homem se arrependa. Mas as Escrituras estão dizendo ali que eles, mesmo que vendo tudo aquilo que está acontecendo, eles não darão glória a Deus, eles não vão se arrepender dos seus pecados, eles não vão deixar as suas idolatrias, vão continuar adorando ídolos, feito de prata, de ouro, de madeira, de barro, de bronze, enfim. A idolatria da grande Babilônia, que é a igreja atual que reina sobre todas as águas do mundo, que é a igreja católica, que distorce, que são aqueles que não entram no céu e não deixam os demais entrar. Eles embargam a entrada, pregando mentiras e enganando os incautos. Então, meus irmãos, essa é a realidade do momento na grande Babilônia, dos falsos profetas. E com isso, o pecado da humanidade se acumula diante dos céus, enche a taça diante do Senhor. A ira do Cordeiro de Deus se manifestará cedo ou tarde, sei que vai se manifestar. Então, meus queridos, eu quero deixar essa mensagem para você entender que você não se deve deixar se enganar por política, pelo seu município, pelo seu estado, pelo mundo. Porque o dia, irmãos, que vier a paz e segurança, então virá repentina destruição. E o conceito da política é o dividir para conquistar. Direita e esquerda, não vou pôr centro, não vou pôr mais, só vou pôr direita e esquerda. Eles fazem parte do mesmo sistema. Um vem, traz o caos, outro vem em direita. Mas tudo com o governo de homens. Não direcionado pela Escritura nem pelas leis divinas, mas pelo conceito e ideologias humanas. Aí que entra aquela palavra que Jeremias diz para você. Diz bem assim para você, né, Jeremias, e para mim, e para toda a humanidade. Maldito do homem que confia no homem e faz de si seu braço forte.
é o que faz a população crendo no sistema meia da besta, nos governos políticos, o qual na verdade são eles inspirados e cheios de mosto, de legiões, para assim granjear e te enganar. Eles são enganados e merecem ser enganados, porque o seu coração está voltado ao poder, ao dinheiro, ao status, aos holofotes, em mandar, em ser como deuses. E com isso eles recebem ensinos de seitas de todo o mundo, de todas as formas, o qual introduz em seus corações, usando a falácia e a mentira. Será melhor, faremos o melhor, será assim, paz e justiça. O dividir para conquistar, como eu disse para vocês, está aqui, ó, entre direita e esquerda. São farinha do mesmo saco. Ambos são vasos de Deus? Não, são vasos do inimigo. São vasos de desonra. A própria palavra ensina que há vaso de honra e vaso de desonra. Aqueles que pregam o reino dos céus, o reino vindouro e vive, é um vaso de honra, o qual sempre será perseguido e odiado por causa do nome do Senhor Jesus. Mas aqueles que pregam as coisas deste mundo, o presente século, ensinos heréticos, doutrinas de demônios e enganação, esses são os vasos de desonra, reservados para o dia do grande fogo que Deus vai mandar, para o dia do grande julgamento, o qual o Senhor vai separar os bodes das ovelhas. Tem uma seita que usa o quê? O bode como exemplo, né? Vocês podem até ver, vou deixar a imagem aí, como seguidores do Bafomete, né? Então Deus vai separar essa elite política que engana e que está entregue na mão de Satanás, o qual o próprio Lúcifer, Satanás, ele inspira esses homens na sua religião, na sua seita, como devem fazer. Deus ensina a mim, Deus ensina a você, em intermédio das Escrituras, nos dá inspiração e nos ensina a verdade. O que é verdade? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Esse é o princípio do caminho. Se você crê nisto, então você começa a entender que somente Jesus é a fonte da vida, e o é. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E se alguém vos ensinar outra coisa, vos ensinar outro mandamento, vos ensinar outra doutrina, a não ser o que o Senhor Jesus ensinou, o apóstolo Paulo diz que seja anátema, que seja maldito se alguém vos ensinar outra coisa. E o que as seitas ensinam? Aí você tem que estudar, pedir a Deus e ver o que Jesus ensina e o que as seitas ensinam. Como eu disse, o dividir para conquistar, direita e esquerda fazem parte do mesmo arquiteto, o arquiteto falso. Não ao Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. Eles usam alegorias ou até mesmo palavras da ciência ou da nossa linguagem, que Deus é o Deus arquiteto. Há muitos deuses, mas só há um Deus, Criador dos céus e da terra, Pai do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que nos ensina como andar e alcançar a salvação eterna. Ele ensina, não há dúvidas. Todas as nossas respostas, as tuas respostas estão na Escritura. Jesus muitas das vezes falou em parábolas, porque o sistema de 2000 anos atrás já queria tirar fora do tempo o seu ministério, a sua pregação, o qual o Pai mandou. Mas Jesus, sendo filho de Deus e Deus, ele sabia. Então ele vencia e sempre venceu, nunca perdeu e nunca perderá uma batalha. Mas ele falava em parábolas que somente os filhos entendiam, as ovelhas entendiam. Tanto que Jesus disse: as minhas ovelhas ouvirão a minha voz e me seguirão. Bode, não. Os bodes não
ouvirão, mas se rebeliarão. Bode não obedece. Bode dá chifrada. Bode pula e esperneia, mas não obedece. A ovelha, como diz a Escritura, como Jesus como ovelha foi humildemente ao matadouro. Obedeceu ao Pai naquilo que Deus tinha designado, e ele foi calado como ovelha ao matadouro. Entregou a si mesmo para que você, para que a humanidade tivesse novamente o reconcílio para com o Pai. Certa vez, esse dia atrás, eu conversando com um casal que eu já evangelizei, fiz aquilo que Deus mandou, e eu perguntei para eles se eles acreditavam que toda a humanidade eram filhos de Deus. Todo mundo que está aqui na terra são filhos de Deus? Eu faço essa pergunta para você. Você pode me responder se todos são filhos de Deus? Bem, se você não pode responder ou não sabe, ou até pode responder, mas vai responder erradamente, eu vou dar a resposta para você. A palavra diz que Deus nos fez e nós éramos filhos. Mas de repente Adão e Eva pecou. E agora já não são mais filhos, são criaturas. Porque todos destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo sequer. Todos pecaram, diz a Escritura, e destituídos estão da glória de Deus. Não são mais filhos, não são mais herdeiros. Mas então Jesus vem agora, traz o ensino, mostra que o homem tem que nascer de novo para ser um filho de Deus. Somos novamente comprados com o sangue de Jesus, se nós aceitar o seu convite. Então seremos novamente adotados, lavados no sangue de Cristo, e tornaremos filhos do Pai, herdeiro em Cristo novamente, se nós tivermos fé naquilo que Jesus ensina. Então, meu irmão, toda a humanidade que está aí, essa geração que está aqui, finalizando aqui, digamos assim, todos pecaram, todos destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo sequer, digamos assim. Mas quando, dentro dessa geração, quem aceitou, quem está aceitando e quem aceitar ao convite de Jesus e obedecer, Deus lhe deu a autoridade de se tornar filhos novamente. Viu? Então, essa ideia aqui, todas as igrejas, todos os ministérios, toda a humanidade, todos são filhos de Deus, é engano. Todos são criaturas de Deus. Se tornamos filhos quando nós obedecemos o convite de Jesus. Porque ele já pagou o preço e já nos comprou. Agora aceita você querer ou não, aceitar ou não. E para isso é necessário que você faça o quê? Creia, aceita Jesus como Salvador, o único Deus, o único mediador entre Deus e os homens. Creia nele e obedeça os seus ensinos, o qual ele nos ensina. Quem crer e for batizar, bom, você creu, agora precisa se batizar. Você vai se batizar. E participar com os irmãos o seu martírio, da sua morte, o qual ele sofreu na cruz. E com isso, em testemunha, praticar a Santa Ceia, o qual ele nos ensina que é uma lembrança, que nós fazemos esse ato por referência a Jesus, dizer, somos testemunho que ele morreu. Eis aqui o símbolo do sangue que foi derramado na cruz. Eis aqui o pão que é o símbolo que ele foi moído e deu sua carne por nós. Isso são palavras espirituais para você. Quando fazemos isso, aí vamos viver a vida de um cristão, lutando todos os dias a guerra espiritual. Até ensina-nos a Escritura que nós não temos que lutar nem contra a carne e nem contra o sangue, mas sim contra as potestades que estão precisadas, que são bilhões, trilhões de demônios que estão trabalhando, cuidando o que eles podem fazer para destruir, buscando as falhas dos homens e acusando diante de Deus. Mas lá no futuro, diz a Escritura, que o Senhor nosso Deus vai pôr um fim nisso. E lá no futuro diz que Deus não sou Satanás, o nosso acusador de nossos irmãos, que nos acusava de dia e de noite. Então, Satanás, os demônios nos acusam de dia e de noite.
dos nossos pecados. Mas temos a gratificação, a graça de Deus que nos ensina que bem-aventurados são aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Então, se lavaram e lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, é porque nós pecamos. Você é um pecador, eu sou um pecador. Eu peco todos os dias, você também. A palavra diz, eu gosto muito de falar sobre isso porque foi assim que eu aprendi e assim que eu vejo. A palavra diz que filhinhos, acho que se não me engano em João diz, filhinhos não pequeis, mas se pecar, ele sabe que nós pecamos. A Bíblia diz, se você diz que não peca, já está pecando, está na Escritura. Mas ele diz, filhinhos não pequeis, mas se pecar, ele sabe que nós pecamos. Lembre-se que você tem um advogado do Pai, ele vai nos defender. Quando você peca, quando eu peco, quando o irmão peca e pecamos, nós lembramos, meu Pai, Jesus, tem misericórdia. Pai, em nome de Jesus, ele é meu advogado. Ele pagou o preço. O ser humano paga em dinheiro, em propina, em um monte de coisa para se livre das coisas, não é? Não, Jesus pagou por sua vida, derramou seu sangue. Foi fiel, o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Ele tira o pecado, ele intercede e fala, Pai, eu paguei. E quando a pessoa peca, mas volta e se arrepende e fala, Pai, que nojo que eu fiz. Eu cometi, eu pequei. Me perdoe, Pai, em nome de Jesus. Nós odiamos o que fazemos. Certa vez um pastor disse bem assim, o pastor Hernani Santos, um homem que a princípio teve um bom testemunho no passado, deixou do sistema, acabou voltando para o sistema. Mas ele disse uma coisa, e muitas coisas eu aprendi, eu retiro bem. Ele diz, muitas das vezes nós, eu, você, o cristão, ele cansa de pecar. Nós cansamos, enjoamos, ficamos enfadados e é verdade. Você fala, meu Deus, estou cansado. Mas infelizmente, é a realidade que nós vivemos num corpo caído, um corpo pecaminoso, meus irmãos. É necessário que você creia que o Senhor Jesus é teu advogado e que você se esforça em orar e buscar a presença dele para você ser salvo. Você prega aquilo que você aprendeu, aquilo que o Espírito Santo te ensina, você passa para os demais. Isso é muito importante. Passe aos seus familiares, passe ao seu cônjuge, à sua esposa, passe aos seus filhos, passe aos seus parentes, passe aos seus amigos, passe até para os seus inimigos, que é o mais importante. É o que ensina a Escritura. Que devemos amar os nossos inimigos. É fácil? Lógico que não. Ninguém diz que é fácil. Mas Jesus disse, se alguém lhe bater na face, lhe ofereça outra. Se alguém lhe tomar a túnica, dê a capa também. Então, irmãos, isso é o ensino do Senhor Jesus. É suportar, é aprovação. Somos chamados para a salvação e somos provados. Tiago 1,12. Bem-aventurado o varão que suporta a aprovação, porque depois de ter passado receberá a coroa da vida. Maravilhoso isto para você e para mim. E Jesus não permite que aconteça coisa maior que você não possa suportar. Então, meus irmãos, vivemos nessa época do fim do mundo, do fim de todas as coisas, o qual o próprio inimigo, o próprio sistema 66 do governo da besta está pregando e ensinando aí um mundo sustentável, um mundo eterno, pregando até mesmo dentro do conceito lá que se vê na ideologia, na agenda 2030, o que estão implantando sobre a humanidade. Falam até de serem como Deus em dar a imortalidade para todos os homens. Isso com a ciência. Isso é possível? Acredito que sim. Porque a palavra diz lá em Apocalipse que, porque está escrito no Apocalipse, né? Que chegar o tempo que os homens vão buscar a morte e não vão encontrar, a morte vai fugir deles. Então pode ser um contexto da história que vai acontecer. E Deus permita que a ciência chegue a esse ponto do homem viver longevidade de vida, quase que eterna, sei lá, 100, 200, 1000 anos. No começo foi assim. As pessoas não viviam 500, 600 anos como Noé, 900 anos como Adão, enfim, você sabe a história. Muitos viveram, pessoas viveram 1000 anos, 900 anos, 700, 500, 600. Pode acontecer agora? Pode. Só que isso é um mistério, irmão, que a gente não vamos entrar aqui não entrar em discussão. Tem coisas que eu fico lá com Deuteronômio 29, se não me engano, 28, 29, 29, 28, uma coisa assim, não me lembro agora, mas eu deixo o versículo para vocês, que diz assim, as coisas reveladas pertencem a nós. As coisas ocultas pertencem a Deus.
Mas as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos, a lei do Senhor, para que sejamos salvos. Então, não vamos querer achar pelo em ovos, meus irmãos. Deus não fez ovo com pelo, não. Deus, os ovos da galinha, do passarinho, é sem pelo, tá? Se tiver pelo, tem alguma coisa errada aí. A criação de Deus é perfeita. E muitas das vezes nós queremos criar, o ovo, não, esse ovo que não tem que ter pelo, estou criando pelo no ovo, então, sabe? Então as coisas reveladas pertencem a nós e a nossos filhos. As coisas reveladas, a palavra de Deus, a lei de Deus, o evangelho, os mandamentos, os decretos, pertencem a nós, para sermos salvos. Mas as ocultas, tá escrito, pertencem a Deus. Não queira achar pelo em ovos. E dentro dessa mensagem, meus irmãos, pregando, que eu estou falando para vocês, do mundo dividido, o qual a tecnologia de agora, as redes sociais estão sendo, você viu? Estão sendo criadas leis no mundo todo para o controle. E vai haver o controle 666. Por um período de tempo, vai ser rápido, vai ser como sempre tem ensinado.